Alguns dias atrás eu gravei um podcast Literai, da Anitta Deac e do Paulo Salvetti. Gravei com a Anitta. Um podcast bem interessante. A gente falou justamente sobre essa dificuldade do escritor, do autor brasileiro de ter que conciliar a literatura com outras carreiras, outras profissões, né? Mas a gente falou muito também sobre essa necessidade hoje de espetacularização, né? Foi-se o tempo em que o autor precisava só escrever um livro e publicar, né? Hoje o autor tem que fazer um grande esforço de divulgação, um esforço que obviamente é necessário, porque a gente tem no cenário editorial hoje muitas publicações por mês, por ano, o que é engraçado, porque sempre se diz que o Brasil é um país de não leitores, mas não é exatamente isso, né? Talvez a questão seja o que exatamente as pessoas estão lendo. A gente tem também um fenômeno de autopublicação, que é muito interessante porque permite que antes pessoas que não tinham a possibilidade de publicar tenham o seu livro publicado nas plataformas, o que acaba tornando difícil se destacar em meio a tantas obras publicadas, né? Então é invariável que hoje autores e autoras precisem desempenhar um papel de autodivulgação nas redes sociais, que acaba sendo um processo de espetacularização, mas que, como eu disse, é necessário. E eu peguei me pensando também sobre esse próprio processo do vlog, né? Que também, também não deixa de ser um processo de espetacularização à medida que eu tô aqui expondo coisas da minha vida e o que acontece dentro da minha casa. Mas eu gosto de pensar que é mais do que isso também, né? No final das contas, eu estou contando histórias, mas estou contando histórias de um jeito diferente, para além das páginas dos livros, né? Tô contando história com imagens, com esses momentos em que eu abro câmera aqui para conversar com vocês, através de textos, as legendas. Enfim, tem muitos jeitos de contar uma história e esse aqui é um deles. Mas também tem um outro aspecto sobre o qual eu fico pensando, que um vlog, assim, com esses registros que são diários, semanais ou quinzenais, ele também é uma espécie de cápsula do tempo, né? No sentido de preservar não só imagens, não só cenas, mas também um modo de pensar, porque o tempo passa e a gente muda a forma como a gente pensa, às vezes a gente muda de opinião sobre diversas coisas, e eu fico me perguntando, quando eu assistir esses vídeos daqui a 5, 10, 15, 20 anos, qual vai ser a minha reação, né? Sobre que coisas eu vou ter mudado de opinião, sobre quais coisas eu vou rir, sobre quais coisas eu talvez me envergonhe, sobre quais coisas talvez eu fique constrangido de ter falado, em quais aspectos eu vou entender que talvez eu tenha acertado e tomado as decisões corretas, em quais aspectos, por outro lado, eu vou ter errado e tomado as decisões equivocadas que me levaram para outros caminhos. Então, é um exercício narrativo, é um exercício de intimidade, como eu já falei em algum outro vídeo aqui, é um exercício estético, mas também é um exercício de congelar esse tempo, né? De preservar ideias, formas de pensar, formas de agir, formas de se posicionar no mundo, de registrar um momento em que decisões estavam sendo tomadas, sejam elas decisões menores, decisões pequenas ou decisões muito grandes, encruzilhadas da vida em que se precisa de fato escolher um rumo, tomar um caminho. Então eu gosto de pensar no vlog como tudo isso. Eu me considero alguém que conta histórias e
Eu conto histórias através de newsletters, conto histórias através de livros e conto histórias através desses registros de vida que, a partir do momento em que a gente capta, edita, coloca em ordem, se tornam também um pedaço de história, e nesse caso autobiográfica. Up and leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward when I open my mouth, though I may not know how. I know I was born to sing. Travel the world, raise baby girls, marry my best friend. I'm manifesting, but not concerned. 'Cause whatever happens, I'm good. I'm good. Actually, more than good. Kinda great. Even on the bad days, I thank God for making me brave. Living free. Wanna die when I'm 123. Really wish that all my heroes would notice me, so I could be one of the greats on a big stage, inspiring people to pray and give thanks. 'Cause somehow we made it. We're always protected while building our legacy. Travel the world, raise baby girls, marry my best friend. I'm manifesting, but not concerned. 'Cause whatever happens, I'm good. Yeah, I'm good. Actually, more than good. Kinda great. But even on the bad days, I thank God for making me brave. 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 Oh, more than good, kinda great. But even on the bad days, I thank God for making me. Oi de novo. Aqui no meu tempo é terça-feira, 29 de outubro. Diz aí nos comentários quando que você está assistindo esse vídeo. Esses dias eu estava num café com um amigo e ele me trouxe uma opinião muito interessante sobre a percepção dele a respeito deste vlog. E basicamente o que ele disse é que nas imagens que eu estava colocando, nas cenas que eu estava retratando, parecia que eu tinha uma vida muito interessante, uma vida muito boa, que talvez fosse
objeto de desejo de muita gente. E eu achei muito interessante isso, porque ele me conhece, sabe dos problemas pelos quais eu passo, a gente troca muitas confidências nesse sentido. Primeiro, porque é um grande amigo, e segundo, porque ele compartilha de problemas muito semelhantes aos meus. E mas ele tem justamente essa visão do que está indo para o vlog e do que são as coisas de fato na vida real, né? E eu entendo que, em certa medida, possa passar uma imagem de que realmente é uma vida muito interessante. Por outro lado, eu também acho que isso passa por uma questão de perspectiva. Quero contar uma rápida história que eu acho que pode ser ilustrativa nesse sentido. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu estava tirando o carro da garagem, minha filha estava atrás, no banco de trás, e cabeça em outro lugar, distraído, acabei raspando muito de leve um dos carros que estava estacionado, um dos carros de um dos meus vizinhos. Eu moro num edifício de classe média, e sendo um edifício de classe média, a gente tem muitos carros que são comuns a famílias de classe média. Sandero, Onix, Peugeot, enfim, esse tipo de carro. Mas tem um deles que destoa muito dos outros, que é um carro muito mais caro, que é uma BMW. Adivinhe qual deles eu raspei? Justamente na BMW. Claro que na hora que isso acontece, já vem aquele pensamento assim, caramba, quanto que eu vou ter que gastar para pagar o conserto desse carro, né? Afinal de contas é uma BMW. Quanto custa fazer um reparo numa BMW, né? Então, imediatamente já passei um WhatsApp pro meu vizinho, expliquei o que tinha acontecido, pedi desculpas, ele respondeu e a vida seguiu, né? No outro dia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar em contato com o seguro para entender qual que teria que ser o procedimento. E, para minha tranquilidade, o seguro falou que não precisava nem pagar franquia nesse caso, que era um dano contra terceiros, enfim, alguma especificidade do seguro. Depois encontrei meu vizinho no elevador, pedi desculpas mais uma vez. E ele falou, inclusive, que já tinha, isso tinha se passado uns 2 dias já, ele falou que tinha mandado polir o carro, que estava tudo certo, que não precisava me preocupar. Mas aí ele me disse uma coisa que me deixou muito pensativo depois, que foi o seguinte. Ele disse, tudo bem, esse tipo de problema só acontece com quem está vivo, né? E isso me pareceu muito interessante porque é uma pessoa de 70 e tantos anos. Claro que a partir da perspectiva dele, sendo uma pessoa de 70 e tantos anos, faz todo sentido analisar o problema a partir dessa perspectiva. Afinal de contas, em comparação a mim, ele está muito mais perto da morte do que eu. Então, ele passa a analisar as coisas com outra lente. Então, na verdade, eu trago essa história porque, no fim, sempre é uma questão de perspectiva. O que eu mostro aqui nesse vlog, na verdade, é uma escolha. Vocês veem o que eu escolhi para que vocês vejam. Quando a gente fala de redes sociais, é claro que em alguma medida a vida sempre vai ter algum nível de edição. E tem alguns outros fatores, né? Primeiro, eu não quero que esse espaço vire um muro de lamentações. Segundo, o vlog é meu, mas não é da minha filha, não é da minha esposa. Eu escolhi me expor nesse sentido, não elas. Então, inclusive nisso a edição pesa. Eu tenho que focar em mim, focar menos nelas, expor a imagem delas o mínimo possível, porque essa escolha é minha. Então, é um processo meio que constante de curadoria e de tentar achar um equilíbrio, né? Entre não fazer com que isso pareça uma vida completamente maquiada e editada, mas que também não vire, como eu disse, um muro das lamentações. E nesse sentido, sobre as coisas que eu escolho mostrar aqui, eu acho que é perfeitamente compreensível que para muitas pessoas essa possa soar uma vida muito boa. Mas aí cabem dois ditados aqui para a gente tentar elaborar melhor esse pensamento. Um, que de perto ninguém é normal, e segundo, que de longe a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então vamos lá. Eu vivo num bom apartamento, mas um apartamento que é financiado no banco. Então, se eu não pagar as prestações desse apartamento, em um determinado momento eu não tenho mais apartamento porque o banco vem e toma. Home office, que é um tipo de atuação que as pessoas costumam romantizar e que muitas pessoas sonham com isso. Mas no meu caso, por exemplo, é um trabalho de home office em uma empresa que tem uma cultura quase que totalmente presencial. Praticamente só eu e mais uma pessoa estamos à distância. Então, isso traz muitos, muitos contratempos. Existe uma expectativa grande por liderança, por exemplo, que não se concretizou justamente em função da distância do home office. Existem coisas que são decididas a todo momento em reuniões presenciais, no mesão de trabalho, dentro da empresa.
É muito difícil se sentir inserido e fazer parte da cultura da empresa quando a gente está à distância. Isso falando de uma empresa que tem uma cultura presencial e com poucas pessoas trabalhando à distância. Eu acredito que seja diferente quando uma empresa tem toda ela a cultura do home office. Mas nesse caso são muitos problemas, inclusive na maneira como a gente lida com os desafios que nos são postos, né? Porque muitas vezes bate um sentimento de medo, de desespero, em função de coisas que a gente não se sente capaz de fazer, e a gente está sofrendo sozinho aqui desse lado, isolado, sem ninguém para conversar, sem ninguém para trocar ideia no momento. E isso tudo é muito potencializado no home office, quando você está isolado aqui, né? Então eu entendo que dependendo de quem assiste isso, talvez possa parecer uma vida a se almejar, mas não significa que é fácil, né? Se você talvez passa 2 horas de ida e 2 horas de volta todo dia numa condução, talvez você almeja essa vida de home office. Ou se você está num emprego muito ruim, ou que você não gosta, ou que você ganha muito pouco, ou que você tem um chefe intragável, talvez tudo que eu mostre aqui, que eu conte, pareça de fato muito almejável. Mas é isso, eu acho que, como eu disse, a grama do vizinho sempre parece mais verde. Eu tendo tudo isso hoje, por 1000 razões diferentes, não estou feliz. Estou tentando construir uma outra situação. Talvez isso faça parte da natureza humana, né? Esse sentimento de inconformidade, da gente sempre querer alguma coisa diferente. Por um lado, eu acho que um pouco disso é o que faz, é o que nos impulsiona a tentar mudar. Agora, o que a gente não pode é cair nesses discursos vazios de coach, de achar que basta querer para mudar as coisas, né? Eu entendo perfeitamente que isso passa por uma questão de consciência de classe, e eu tenho a consciência que para muitas e muitas pessoas no Brasil hoje, mudar essa situação está muito além de simplesmente querer, né? A gente parte de lugares muito diferentes para ser ingênuo para acreditar que as pessoas vão conseguir oportunidades semelhantes na vida. Eu mesmo venho de uma família muito simples, muito humilde, e consegui de alguma forma mudar a minha condição social, mas eu acho também que isso são pontos fora da curva, né? Quando a gente para pensar na população do Brasil, que são 200 e tantos milhões, quantos por cento conseguem de fato mudar sua realidade, né? Uma minoria ínfima, que eu acho que no fim depende de uma combinação fortuita de fatores, tem alguma parcela de sorte envolvida nisso, é óbvio que tem um esforço, mas o esforço por si só não basta, tem questões muito mais complexas do que isso envolvidas. Eu queria trazer essa reflexão, né, de vida editada versus vida real, a vida que a gente almeja e que nem sempre, quando a gente vai olhar de perto, é exatamente o que ela parece. E também trazer essa reflexão no sentido de entender que quando a gente está na internet, sempre vai ter algum nível de edição, mas que é muito saudável que a gente tenha sempre um senso crítico de ponderar as coisas e entender que por trás desses conteúdos que estão sendo compartilhados, existe toda uma outra parte que foi deixada de fora, ou que foi escolhida não ser dita, porque no final das contas também faz parte da proposta, né? Se a ideia fosse revelar tudo como tal e qual, seria um reality, aí era só ligar o celular, deixar numa live 24 horas por dia, mas não é essa a proposta, né? Bom, fico por aqui, espero que você tenha gostado, semana que vem tem mais. Tchau! So don't you tell me I am selfish just because I look out for myself. I've been happy, working hard so I won't have to cry when I'm older. I could have done this or that. I remember when I used to. Don't do it
'cause it doesn't work. I'd rather tell her, shoot your shots. I did it, so I know you got this. We're all living what we manifest. You'll get your dreams, just do your best. So don't you tell me I am helpless just because I'm searching for myself. I've been working hard just so I can say I told you so. I told you so. I don't need your approval to be myself. I got that on myself. Gracefully, gotta keep it cozy. I'ma take it slowly, one step at a time till my time is up.